Olá pessoal que me segue no Somos Todos Um e no Astro Sirius, aqui estou eu. Vou começar uma série de pequenos vídeos semanais, tá? Se Deus quiser, sobre leis herméticas. Por que me veio essa ideia? Na realidade não é uma ideia nova, já que eu estudo hermetismo há mais de 30 anos. Mas porque eu percebo que quem estuda astrologia, tarô, runas, enfim, que lê a mão, tudo isso faz parte do grande conhecimento chamado hermetismo. Então, eu queria a partir disso, né, desse momento, e quando eu recebo às vezes e-mails com questionamentos, venho sempre me perguntando, será que não está claro? Ou porque eu escrevi há mais de 10 anos, está lá no nosso site, nós Somos Todos Um, no meu, as 7 leis herméticas, as pessoas não leem mais. Aliás, eu acho que esse mesmo, né, nesse período, né, no qual a gente é tão acelerado e quer saber tudo vapt-vupt, né? Então, eu vou falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que quer dizer hermetismo, né? A gente sabe que hermético tem quase o mesmo, como é que eu diria, o mesmo significado que oculto, né? Coisas difíceis de entender e que não estão ao alcance de todos. Na realidade, a filosofia hermética, ela está contida em vários livros, mas o mais importante é chamado o Caibalion. Eu vou até mostrar para vocês, ó. O Caibalion. Isso daqui eu acho que é a Bíblia para quem quer começar a estudar filosofia hermética, né? As 7 leis de sabedoria, e olha que é uma coisa que eu já comecei a publicar lá no ano 2000, eu acho. Logo no início, quando a gente abriu o site Somos Todos Um, eu abri o meu site Astro Sirius. E queria falar sobre por quê. Primeiro, a etimologia da palavra Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Era considerado pelos egípcios o mensageiro dos deuses, tá? Por ter transmitido ensinamentos a esse grande povo da antiguidade, né, nós até hoje estudamos os mistérios das pirâmides, né, e ele realmente trouxe artes e ciências nas escolas de sabedorias que existiam no Antigo Egito. Medicina, astronomia, astrologia, botânica, agricultura, geologia, matemática, música, arquitetura e ciência política, tudo isso era ensinado nas escolas egípcias do mundo antigo, né, dos faraós. Segundo os gregos, eram 42 escolas, e isso existiam na Grécia também, né? Entre esses livros, nós encontramos o livro dos mortos, que era chamado o livro da saída da luz. Eu poderia até chamar de entrada na luz, porque quando a gente sai do mundo físico, a gente vai para a luz, né? A ciência hermética é baseada nos ensinamentos justamente de Hermes, por isso que vem esse nome, né? Hermético. Então vão lá procurar o livro O Caibalion, se chama 3 Iniciados, da livraria Pensamento. Não existe um autor, né? São pessoas que se juntaram para transcrever essas leis e fazer delas um livro. E na realidade, quando a gente fala de leis, pode falar de princípios, né? O Caibalion fala assim, que quando os lábios da sabedoria estão fechados, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Só quem quer ouvir vai encontrar o mestre. Essa que é o verdadeiro significado. Então, não esqueçam que a palavra Caibalion, da qual inclusive se origina a palavra Cabala, tem relação com preceito manifestado por um ente de cima, um ente maior. Então, isso é muito importante, né? Pode ser cabal, em hebraico a gente fala cabala nós, porque colocamos vogais nesse alfabeto que não tem vogal. Nos nossos dias, é claro, como eu falei, que esse significado de hermético
tem relação com o oculto. Mas na realidade não existe nada de oculto nessas doutrinas, porque elas sempre foram transmitidas de mestre, da boca, ao ouvido do discípulo, ou seja, do iniciado, que queria se iniciar nos princípios do ocultismo, portanto, dos lábios ao ouvido do iniciado ou iniciante. Ainda hoje, a maçonaria, o Rosa Cruz, né, outras grandes entidades ainda transmitem esses ensinamentos. A primeira das 7 leis, né, eu vou descrever as 7 leis e nós vamos falar hoje da primeira, rapidamente, porque eu não quero que isso fique comprido demais, porque depois eu convido vocês a lerem, né, e ler lá no site. Eu coloquei uma música de fundo, espero não estar incomodando, porque às vezes aqui passa avião e tem vizinho que faz barulho, enfim, a gente mesmo mora em apartamento, então tem essas coisas da grande cidade. Então eu espero não incomodar. O primeiro princípio se chama o princípio do mentalismo, ok? Eu vou descrever depois. O segundo se chama o princípio da correspondência. O terceiro princípio é o princípio da vibração. O quarto princípio é o princípio da polaridade. O quinto princípio é o princípio do ritmo. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito. E o sétimo princípio é o princípio do gênero. A primeira lei, na realidade, o que a gente chama de princípio ou de lei, são fatores que, observando a natureza, a gente consegue entender como ela se manifesta através da mente do todo. E aí é que entra essa primeira lei hermética, que se chama princípio do mentalismo. Mente, tudo é mente, tá? O todo é mente, o universo é mental. Este é o mais importante de todos os princípios, porque nele é que estão contidos todos os outros significados que nós vamos dar nas próximas lições. Na realidade, a gente sabe que o todo é tudo que é o universo, o todo. Eu sei que é difícil, a gente pode chamá-lo de espírito, o incognoscível, o indefinível. Pode ser considerada a mente vivente infinita universal. Então, é essa mente no qual nós somos inseridos. Tem muitas pessoas que falam, então, nós somos frutos da mente de Deus. Deus é o todo. A gente pode chamar de Deus ou qualquer outra coisa, Alá, né? Cada um coloca um nome, mas na realidade a gente poderia simplesmente falar de uma grande mente universal. Então, se nós pensarmos que o todo é mente e nós existimos na mente de Deus, nós também somos seres mentais e criamos a nossa realidade através da nossa mente, a imagem e semelhança do todo. Nós vamos explicar depois isso no segundo princípio. A mente nada mais é que um complexo aglomerado de impulsos capazes de enviar mensagens, não somente no nosso próprio corpo, mas também fora dele. A gente fala tanto, crie com sua mente, pense em pensamentos positivos, né? Cria seu universo e o universo vai trazer para você aquilo que você precisa. Por outro lado, eu falo que se nós criamos tudo o que for bom, tá? São impulsos energéticos positivos, também criamos o que é ruim. Então a gente sabe, acho que vocês já sabem, sabedoria popular fala que a inveja mata. Como é possível um olhar invejoso? Na realidade não é o olhar, através do olhar nós transmitimos, mas é a mente que cria essa realidade, às vezes, ruim, de ter inveja do vizinho, aí o vizinho sai e bate com a cabeça, ou cai na escada, né?
Gente, quem já não experimentou esse tipo de coisa, né? Eu já experimentei muitas vezes, e às vezes é inconsciente, não é que a pessoa faça isso conscientemente, tá? Eu não quero acusar ninguém, pelo amor de Deus. Às vezes a gente só olha e fala, nossa, como eu gostaria desse negócio. Então já é uma inveja. Você já cria um vórtice, e esse vórtice pode estar criando uma realidade, se materializando. Se a mente, eu falo, a criação de uma imagem gerada por nossa mente é captada pelo cérebro físico como sendo real. Por isso que a gente fala, tenha sempre pensamentos positivos, faça imagens positivas, né? Eu me lembro que eu fiz curso com o Dr. Epstein, que ele fala sobre imagens, que a gente pode criar imagens para a gente conseguir, que a mente cria a nossa realidade. Eu acho que a partir daí, normalmente, você pode fazer exercícios durante 21 dias. Para prosperidade, né? Aproveitando que é o Dia dos Namorados, para conseguir amor, né? Para conseguir um bem-estar, para conseguir você alcançar aquela viagem que você quer, as coisas materiais que a gente deseja na vida, né? E isso daí vai levar realmente, por isso que muitas vezes fazemos um pequeno altar, colocamos uma imagem que ela cria um astrosoma, que é uma espécie de energia criada e alimentada por nossa mente. E as nossas orações, por exemplo, quando a gente vai numa igreja ou num templo, na frente de uma imagem de um santo, e a gente vai rezar para ele todo o santo dia, porque a gente deseja aquilo. Então, muitas vezes criamos esse astrosoma que vai se traduzir numa realidade para nós. Então, não desista de criar com a sua mente. Essa talvez seja a parte mais importante dessa primeira lição. Uma outra coisa que eu queria falar, quando a gente cria um astrosoma, quer dizer, a gente procura uma imagem normalmente, porque o nosso corpo, nós temos olhos, né? Mas se a gente não tivesse os olhos, você criaria somente com a mente e com os olhos fechados. Mas a imagem mental que você cria, ela acaba tomando um vulto de justamente o que a gente chama de astrosoma, que é uma energia criada. A energia de uma egrégora, por exemplo, né, é uma energia criada por muitas pessoas. Como, por exemplo, quando você entra lá, né, hoje, amanhã, não sei, se vai lá na igreja de Santo Antônio, vai lá rezar porque você quer o seu namorado, você quer arrumar um namorado. Mas olha quantas pessoas vão rezar para esse santo, essa figura que representa uma pessoa que morreu e que viveu em santidade, viveu com uma bondade excessiva, né, uma bondade grande. E aí todas essas pessoas rezando junto criam uma egrégora e ela tem mais força. Essa egrégora espiritual, ela traz benefício para todos aqueles que rezaram. Isso acontece nos templos, nas igrejas, nas grandes associações espirituais, né, de qualquer religião. Isso existe em qualquer religião. No Brasil nós temos os orixás, é a mesma coisa. Então, a gente reza para o nosso orixá, ou seja, faz cerimônias para ele, criando e alimentando essa energia para a materialização do nosso sonho. Então, hoje, nessa primeira lição, né, no qual eu expliquei um pouquinho do hermetismo, eu falo, tudo que você cria com a sua mente se torna real, tanto na coisa boa quanto na coisa ruim. E aí você vai me dizer, mas por que nem sempre eu consigo? Primeiro, porque às vezes a gente desiste. Segundo, porque nós temos bloqueios mentais, e esses bloqueios mentais têm que ser superados. Muitas vezes nós temos exercícios, né? Nós encontramos exercícios, meditações. Eu estou ouvindo uma meditação que se chama meditação de solfejo. São várias meditações com 7 frequências musicais. Cada uma dessas frequências alimenta a vibração do nosso cérebro e cria um vórtice favorável para uma determinada coisa, né? Eu usei bastante para cura quando estava curando o meu câncer, e então agora posso estar usando para minha profissão, para minha prosperidade, para, sei lá, para comprar um apartamento, para conseguir um amor, por que não, né? Já que hoje é Dia dos Namorados e claro, meus namorados internos são meus 2 filhos, e agora netos, e isso daí também é amor. Namorar quer dizer ter amor para dar.
não é só para receber, tá? Para dar. Então é isso. Vamos pensar nisso. Hoje é a primeira lição. Eu vou colocar isso no YouTube, vou compartilhar com vocês na rede social. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, astrocírios.com.br. Na rede social é por Graziela Marracini e aqui no YouTube, tá bom? Fica com Deus. Na semana que vem falaremos da segunda lei hermética. Tchau!